ao vivo em 30 minutos. Olha ali, ó. Vocês verem os bastidores aqui da... Sim, eu avisei na aula passada. A gente ia fazer direto, não ia ter intervalo. E sim, já, quem não quiser ficar vendo essa parte... Opa, já estamos ao vivo, então? Sim, professor. Ah, tá. Vocês podem fazer a breve apresentação. Bom dia a todos e todas. Tá? Nós vamos dar início a esse painel, mas a primeira parte do painel é exatamente um pequeno vídeo institucional do Comped. Então, depois a gente parte para a coordenação, a apresentação dos professores, enfim, aí seguimos. Então, Catarina, que está nos auxiliando, pode começar. Estamos aqui presentes, eu na coordenação da mesa, a professor Zé Ricardo, a professora Karine também, então estamos todos juntos já, tá? Então, com você, Samantha. O encontro virtual do Comped surgiu como forma de superarmos as adversidades impostas pela pandemia e manter viva a Rede Nacional de Pós-Graduação em Direito. Atualmente, ao completar a marca de 6 edições, o encontro se tornou parte permanente da agenda de eventos promovidas pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, cumprindo seu propósito de integrar acadêmicos de todas as regiões do país. Com ênfase na temática Direito e Políticas Públicas na Era Digital, o 6º Encontro Virtual do Comped oferece uma programação abrangente que proporciona uma análise crítica da incorporação da tecnologia e sua interação com a democracia, o direito e o processo de formulação de políticas públicas. Com o objetivo de proporcionar a melhor experiência para todos e todas as participantes do 6º Encontro Virtual do Comped, gostaríamos de compartilhar alguns avisos importantes. Acesse antecipadamente a programação completa do evento por meio do hot site oficial. Além de ficar por dentro dos dias e horários dos painéis, você terá acesso à lista completa de trabalhos aprovados e GTs virtuais. Os links das salas virtuais de apresentação de artigos e pôsteres, assim como os painéis, poderão ser acessados através da sua área restrita, a partir do login e senha. Após solicitar o acesso, aguarde a autorização do monitor da sala. Só ative sua webcam e microfone no momento da sua apresentação, quando os coordenadores autorizarem. Em caso de dúvidas ou problemas técnicos, procure os monitores disponíveis nas salas virtuais. Eles estarão à disposição para auxiliar na resolução de qualquer questão. Ao longo do evento, não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Marque a gente e compartilhe esse momento de socialização do conhecimento científico. A equipe do Comped fica feliz com a sua presença em mais essa atividade, promovida em parceria com os PPGDs da Faculdade de Direito de Franca e das Faculdades Londrina. Seja bem-vindo e bem-vinda ao 6º Encontro Virtual do Comped. Perfeito, então retomamos nosso painel. Então, bom dia para os que estão presentes de novo, a todos e a todas. Boa tarde ou boa noite para os que vão acabar acompanhando o evento em formato virtual, outro dia, outra hora, né? Ele vai ficar gravado. É um prazer estar nesse fórum, e antes de passar a palavra, eu sou apenas o coordenador desse evento, com muita honra, convidado, esclarecer que o Fórum do Núcleo de Práticas Jurídicas foi criado a partir de diálogos dentro do próprio Comped, né? E iniciado aqui por uma colega nossa, a professora Simone de Biasi, e em algum momento a professora Simone não pôde mais comparecer, e aí passou para mim a substituição ano passado, e esse ano a gente vai seguindo. Hoje nós temos a grata satisfação de contar com 2 professores que são coordenadores de núcleos de prática jurídica, né? A professora doutora Karine Emanuela Bottens dos Santos
doutora e mestre em Direito pela Unicinos, professora adjunta da UFPEL e coordenadora do SAGE da UFPEL. E o professor José Ricardo Caetano Costa, mestre em Direito pela Unicinos, doutor em Serviço Social pela PUC e coordenador de especialização em Prática Jurídica e Social, a nossa residência jurídica, né? Além de ser coordenador do programa CIDJUS, né, aqui da FURG. Esse é o breve currículo deles. Se eu fosse parar para ler tudo que eles já escreveram, tudo que eles já produziram, nós não teríamos painel, né? Mas desde já externar a grata satisfação de estar aqui. Eu e a professora Karine temos uma característica em comum, que é o fato de que nós estamos nas nossas salas de aula. Nós, além de estar aqui, estamos cumprindo nossos deveres funcionais também. Acabamos de encerrar aqui uma aula sobre licitações e contratos. A professora Karine daqui a pouco já vai seguir na aula dela. E, enfim, que bom que é possível isso. Tá? Justo por isso, já combinamos de antemão, vamos passar, então, a palavra para a professora Karine, tá? E depois, a seguir, o professor José Ricardo, depois a gente abre para questões que podem ser feitas, né, pelo chat privado, que podem ser feitas no sistema. Segundo a Samantha, destacar aqui o trabalho da Samantha, que está nos auxiliando, tá? E auxiliando muito bem. Desde ontem já estava de plantão aqui conosco, tá? E aí a gente fica na tela, e a seguir o painel começa aqui agora, e você tem a manifestação ali ao lado, né, no chat, ao vivo. Então, desde já, né, vou passar a palavra para a professora Karine para a sua exposição, e a seguir o professor José Ricardo. Seja muito bem-vinda, professora. Muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma alegria enorme estar aqui com os colegas, nesse ambiente tão importante para as discussões que a gente se propõe a fazer, vindas do nosso trabalho na assistência jurídica universitária, né? E que muito se liga também às pesquisas que têm sido realizadas no ambiente do acesso à justiça. E é por isso que eu me sinto muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com vocês falando justamente sobre esse elo de ligação entre a pós-graduação e o ambiente da extensão, né, que se realiza nos nossos núcleos de prática jurídica. E nesse ambiente de NPJ, eu sou muito feliz também de ter os colegas ao lado aqui nesse trabalho, e não poderia deixar de mencionar também a professora Simone da FURG, que é uma grande parceira, né, uma grande lutadora por valorizar esse ambiente do nosso núcleo de prática jurídica, né, que é muito importante. E também me proporcionou conhecer aqui outros colegas do Brasil todo que trabalham nos núcleos de prática jurídica das universidades que participam da rede, né? Faço menção aqui à professora Cristina, da Universidade Federal de Florianópolis, entre tantos outros colegas que eu conheci nessa rede. Mas a minha proposta de fala aqui, unindo esses dois ambientes, né, que é a assistência jurídica e a pós-graduação, tem um tema que me toca muito, porque nós, no ambiente da assistência jurídica, nós estamos, primeiramente, proporcionando para o nosso aluno estágio de prática jurídica e, reflexamente, para que isso aconteça, atendendo a população de baixa renda, né? E existe um movimento hoje no sistema de justiça que se liga ao estudo da primeira onda de acesso à justiça, movimento este que evidencia uma espécie de mirada, uma espécie de cruzada contra a gratuidade da justiça. Então, a minha fala está centrada neste tema, e eu trago aqui uns slidezinhos, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Tá, então a minha proposta de fala tem esse roteiro básico. Eu quero falar sobre o acesso à justiça ligado à desigualdade social no Brasil, muito brevemente Projeto Florença e o novo Projeto Global, chego no ponto da cruzada contra a gratuidade e finalizo com este paradoxo entre efetividade do acesso à justiça e eficientismo, né?
Então, aqui não está aparecendo o texto do slide, está todo preto aqui, mas nesse slide, justamente, eu traria informações a respeito da desigualdade de renda no Brasil. E nós temos, segundo os dados do IBGE de 2022, uma média de renda do brasileiro ocupado em torno de R$2.000. Per capita é menos, tá? E o branco ganha 30% acima do preto e do pardo, que ganham menos nesta graduação, tá? Então, nós temos uma população, segundo o IBGE, entre 80% e 90% recebendo até 3 salários mínimos em média. Esse dado é importantíssimo para a gente entender porque a gratuidade não é o problema real hoje dentro do sistema de justiça, tá? Então, partimos da ideia de que a renda média do brasileiro é muito baixa e dentro desse percentual de até 3 salários mínimos por cerca de 90% da população, avançando um pouquinho no dado, até 70% da população ofere a renda de até 2 salários mínimos. Então, nós somos um país de pobres, a nossa população tem uma renda muito precária, e isso se retrata, né, em diversas situações do cotidiano. Durante a pandemia, podemos visualizar esse problema de precarização na alimentação do brasileiro, né, filas do osso pelo país, coisa que não víamos antes. Para além disso, nós temos hoje, então, no ambiente do estudo do acesso à justiça, uma renovação das ondas renovatórias sendo novamente estudadas no novo projeto global, e a gratuidade é um tema da primeira onda do acesso à justiça. Hoje o Global Access to Justice Project está em andamento, não existe relatório finalizado, mas o assunto ainda é muito atual, tanto que está sendo rediscutido no ambiente do novo projeto global, tá? Com relação à gratuidade, qual é o problema que eu vejo aqui neste público que atendemos no NPJ, que depende da gratuidade da justiça para reivindicar os seus direitos? Existem 2 projetos de lei em andamento no Congresso Nacional, que é o 5900 de 2016 e o 6160 de 2019, que pretendem, primeiro, apresentar um requisito objetivo para que a gratuidade seja concedida. O PL 5900 quer estabelecer 3 salários mínimos como limite de renda para a concessão da gratuidade, e o 6160 quer passar a cobrar custas e honorários nos juizados especiais federais, tá? Mas qual é a justificativa desses projetos de lei? A justificativa é de que a litigiosidade hoje, numérica, né, detectada no sistema de justiça, decorre de uma litigância sem risco, que para os proponentes se liga à gratuidade facilitada sem maiores critérios, tá? Qual é o regime de concessão de gratuidade hoje no país? O Código de Processo Civil estabelece que, para ter gratuidade da justiça, o cidadão precisa anexar uma declaração de hipossuficiência. E só diz mais que, se nos autos houver indícios de que este cidadão usufrui uma boa situação financeira, o juízo poderá, então, indeferir o pedido. Mas, se a parte contrária se opuser a impugnar o pedido de gratuidade, então também poderá o juízo criar um contraditório e indeferir o pedido. Bom, o regime do modo como está posto não exige critério objetivo e específico em número de salários mínimos. Então, é preciso dizer que qualquer critério que vá além da declaração de hipossuficiência e do que diz o Código de Processo Civil é um critério não democrático, porque não passou pelo processo legislativo para que seja aplicado na prática, certo? Pesquisas. O que temos de pesquisa a respeito do assunto hoje? Todos nós já devemos ter ouvido a fala no sentido de que este cidadão só foi buscar o seu direito na justiça porque estava acobertado pela gratuidade. É como se o cidadão brasileiro acordasse neste dia dizendo: hoje eu vou litigar contra alguém. Como se isso fosse fácil, como se a assistência jurídica estivesse sempre à disposição desse cidadão,
né? E essa mobilidade para estar em juízo fosse algo muito tranquilo para o cidadão brasileiro. Não é. Não bastasse o seu problema de renda, ele também é um cidadão desinformado. Então, para chegar a juízo, é toda uma mobilidade que deve acontecer e uma soma de oportunidades que esse cidadão deve ter para que ele possa, então, levar a sua pretensão a juízo. Por outro lado, nós também precisamos pensar que a nossa litigância não é tão demasiada assim. Segundo os dados do CNJ, na Justiça, no relatório Justiça em Números, a cada 100 mil habitantes, 11 mil litigam. Gente, isso não é muito, isso não é uma judicialização extremada, como se o nosso cidadão brasileiro fosse um cidadão altamente litigante. Não, não é. Mas o que temos de pesquisa hoje que possa respaldar esses projetos de lei? Não temos. Não existe pesquisa científica que respalde o argumento de que a alta litigância está correlacionada à concessão da gratuidade. Tá? O CNJ tem 2 relatórios publicados a respeito desse assunto. O primeiro deles é em 2019, chamado Diagnóstico das Custas Processuais. Está disponível lá na página do CNJ. Tá? Esse relatório foi concluído exatamente assim. Não há dados suficientes no momento no sistema de justiça para correlacionar a gratuidade ao número de litígios. Concluiu desta forma, portanto, não há evidências dessa correlação. Já o último relatório publicado mais recentemente, que é chamado Perfil dos Jurisdicionados na Gratuidade, levou em conta uma pesquisa empírica com pouco menos de 2.500 respondentes de um formulário eletrônico num período de 1 mês, de 18 de abril a 18 de maio do ano passado. Na minha humilde opinião, essa amostra ela não é adequada pelo perfil de quem respondeu, tendo acesso à tecnologia, tendo a informação adequada para participar desse formulário, e seja como for, o resultado dessa pesquisa também não foi conclusivo para correlacionar o uso do sistema de justiça por meio da gratuidade. Também não ficou evidente isso, tá? Outro dado que temos disponível, segundo o CNJ, com relação à gratuidade, se restringe ao percentual de processos arquivados no exercício anterior, onde a concessão da gratuidade ocorreu. Em média, de todos os processos arquivados no judiciário, apenas cerca de 30% deles têm a gratuidade concedida. Esses números trazem para a gente, se não há uma correlação evidente entre excesso de litígio e gratuidade, também nos diz que essa gratuidade não está amplamente concedida a ponto de estimular o litígio. Então, o que eu me refiro aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso não baseado em evidências, em pesquisa empírica, sobretudo, em que se possa, a partir disso, afirmar que o problema do sistema de justiça é a gratuidade concedida sem critérios. Tá? Sobretudo porque eu comecei a minha fala dizendo que nós somos um país em que a desigualdade social é caótica, né? E que a média de renda do cidadão brasileiro, se eu levar em conta apenas a renda para apurar a vulnerabilidade, porque existem outros temas em torno da vulnerabilidade, como a vulnerabilidade informacional, a vulnerabilidade tecnológica, a vulnerabilidade decorrente de gênero, de cor da pele, de idade, é muita vulnerabilidade. E eu estou levando em conta apenas a renda. Por quê? Porque esses projetos de lei estão se baseando tão somente na renda, tá? O que eu quero dizer é que há um movimento, uma cruzada contra a gratuidade para obstaculizar o acesso e diminuir a pilha de processos. Nesta mesma linha, o PL 533 de 2019 impõe ao cidadão, quer impor ao cidadão, o uso de plataformas na internet, como consumidor.gov, entre outros, para tentar a autocomposição nas relações de consumo antes de adentrar no Poder Judiciário, ou seja, impondo uma autocomposição sem a qual ele não poderá ir a juízo.
O Hugo Matei e a Laura Nader, no livro Pilhagem, contestam essas tentativas neoliberais que invadiram o sistema de justiça dos países da América Latina e do Caribe, usando a expressão harmonia coercitiva. É como se nós estivéssemos sendo compelidos a compor para limpar o Poder Judiciário, né? Para deixar o Poder Judiciário com acesso privilegiado. Isso é um grande perigo e, no meu ponto de vista, o obstáculo aqui criado com esse critério objetivo para a concessão da gratuidade vem no mesmo tom dessa imposição da autocomposição como condição de ajuizamento de processos, tá? Bem, então qual é a minha ideia? É tomar muito cuidado nesses argumentos aqui que supostamente querem melhorar o sistema de justiça, tá? A tendência do eficientismo, ela vai na linha neoliberal de reformas voltadas para países menos desenvolvidos, e essa tendência contrária à efetividade buscada pela defesa do acesso à justiça é essencialmente igualitário, tá? O Capelletti e Garfi já defendiam lá no projeto Florença que o acesso à justiça é o mais básico direito humano, porque não adianta a nossa Constituição estar repleta de direitos garantidos, termos diversos estatutos aqui que ratificam direitos humanos e defendem direitos fundamentais, se o sistema de justiça não estiver oferecendo para o seu cidadão formas adequadas de reivindicar esse direito garantido. E essa reivindicação de direito deve ser necessariamente paritária, indistinta. Eu não posso tornar o sistema de justiça um privilégio, né, ou um luxo para aqueles que dele podem usufruir. E uma evidência disso, gente, é que o próprio CNJ, no relatório Índice de Acesso à Justiça, que é de 2021, deixa muito claro ao final que o acesso à justiça no Brasil se dá na medida da escolaridade e na medida do poder aquisitivo, tá? Esse argumento também combate a ideia de que o povo pobre que depende de gratuidade ou que se vale da gratuidade está abarrotando o poder judiciário de processos. Não é bem assim. Outro ponto que eu entendo como um grande ponto de constrangimento aqui nessa análise o sistema de justiça não está olhando, de fato, para os dados que estão disponíveis. Quem mais está no Poder Judiciário hoje, abarrotando o Judiciário de Processo, são os grandes litigantes, os repeat players, dentre eles a própria Fazenda Pública, na esfera pública. Na esfera privada, sem nenhum constrangimento, bancos e telefonia, né? Então, se nós temos um diagnóstico claro de quem está, de fato, como litigante habitual, nas palavras do Mark Galanter, se valendo desse espaço do sistema de justiça, muitas vezes perniciosamente, porque ele deixa a coisa acontecer no ambiente em que ele delega, terceiriza aqui a solução do problema, tem expertise de atuação porque atua em grande escala. Como não focar neste problema? Se esse é o diagnóstico, por que a política pública vai contra o pequeno, vai contra o outro lado dessa história, né? E um grande exemplo que a gente precisa dar aqui é da fraude em empréstimos consignados, que está tomando conta do país, é um problema sistêmico já, e que coloca aqui no polo passivo dessas ações que buscam resolver o problema, os bancos em que operam essa fraude e a autarquia previdenciária, gente, que mantém termos de cooperação com esses bancos e não toma providências no ambiente administrativo. O que isso significa dizer? Toda vez que o Estado recua na solução do problema na via administrativa, ele corre o risco desse problema chegar no ambiente do Poder Judiciário, criando um duplo custo para a população aqui, que é o custo da solução da política pública antes não resolvida e o custo do uso do sistema de justiça. Então, a falta de regulação do Estado, a omissão do Estado quanto às políticas públicas a que ele está comprometido, é que me parece sim aqui ser a verdadeira causa do número de processos que hoje temos. E se é que se poderia falar de excesso de processos, né? Mas, enfim, diagnosticar de forma adequada essa litigiosidade é o mínimo que devemos fazer para executar políticas públicas de reforma adequadas, e não políticas públicas que venham a obstruir ainda mais esse acesso à justiça, destoando completamente da realidade da população.
Tá? Então, gente, essa cruzada contra a gratuidade, ela me parece, além de ser um ponto de constrangimento aqui a enfrentar, ela me parece muito mais uma medida eficientista, né, não adequada à realidade, do que algo que venha buscar aqui a efetividade, né, do sistema de justiça. E aí cabe lembrar que o Kazuo Watanabe nos ensina a defender hoje um termo mais atualizado do acesso à justiça, que é acesso à ordem jurídica justa, e um dos elementos que ele trabalha nesse termo, acesso à ordem jurídica justa, é justamente a necessidade de informar a população, dar a ela o direito de informação e proporcionar a esta sociedade um sistema de justiça que tenha juízes necessariamente conexos à realidade que eles vivem, ou seja, que os juízes se apropriem da realidade, que eles entendam a realidade em que eles atuam, né? E isso necessariamente me leva ao ensino jurídico, que é de onde os magistrados decorrem, e é o ambiente que estamos, e é aqui onde o NPJ se encontra, com essa grande responsabilidade de proporcionar aos nossos alunos informação, uma ética profissional adequada a essa realidade, para que a gente saiba atuar nesse sistema de justiça, conectados, né, com esse diagnóstico da realidade, né, compreensíveis aqui a essa realidade tão complexa que a gente vive nesse momento, tá? Então, penso que trabalhar o acesso à justiça aqui é um movimento de resistência, é um movimento que toca a nós, professores, uma grande responsabilidade, né? Nós somos muito responsáveis por essa proposta de formação acadêmica que deve manter nossos futuros profissionais minimamente conectados com a realidade, sabedores do ambiente em que eles irão atuar. Seria essa a minha contribuição. Eu queria agradecer muito a atenção dos colegas, agradecer o convite que me foi feito. Me desculpe se eu falei muito apressada, mas espero que a ideia tenha chegado e tenha provocado a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Karine. Na verdade, penso que o nosso fórum, o Grupo de Prática Jurídica, ele já está amadurecendo, e a sua palestra, nesse sentido, engrandece, no sentido de nós começarmos a nos debruçar sobre questões teóricas do próprio acesso à justiça e porque até então nós estávamos, primeiro veio a questão da pandemia, depois veio a situação do ensino emergencial, depois a questão da própria configuração dos núcleos e as alterações legislativas, e as questões mais de fundo, que são as mais importantes, né, não as meramente procedimentais, elas acabaram ficando de lado, e foi muito bem-vinda a sua palestra. Eu não vou roubar mais o tempo, vou passar imediatamente para o senhor José Ricardo, né? Nós aqui, pode continuar em aula, né, como nós estamos, né, e o professor José Ricardo é o único que está no seu escritório, que ele já esclareceu que não é um escritório fake, ele consegue tirar um livro de lá. Tá? Mas muito obrigado, professora Karine. E depois da fala do professor José Ricardo, nós abrimos para os debates e contribuições em geral. Eu que agradeço. Antes da fala do professor José Ricardo, eu tenho que muito agradecer esse convite querido que vocês me fizeram, e da minha satisfação por ser egressa da FURG, estar aqui ao lado de 2 colegas da FURG. Então, é uma alegria enorme. Muito obrigada por esse convite, pela oportunidade de ser ouvida. Um abraço para vocês. Vou voltar para a minha aula. Abraço. Então, professor Zé Ricardo, com a palavra, só ligado, tirar o silenciar, e eu vou para o silenciar. Tá bem, muito, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de quem, né, do momento em que vocês irão acessar, né, nem todos estão aqui nesse momento ao vivo. Muito, muito grato, assim, né, pelo convite, e eu trago um caso concreto em função do CIDJUS, né, vou entrar num estudo de caso mesmo aqui, como forma, assim, de socializar, né, todo esse movimento que a gente está fazendo nas práticas jurídicas. Mas eu fico muito feliz, Karine, vou te chamar de Karine, assim,
né, pela proximidade que a gente tem, já participamos de banca, enfim, ambos estamos no front, você na UFPEL, né, eu lá na FURG, né, muito grato, assim, pela tua fala e por essa preocupação que ela é primeira, né, questão do acesso, não ao judiciário, né, acesso ao judiciário até é mais fácil, né, mas acesso à justiça, provavelmente dito, né, e aí esse movimento todo aí contra a gratuidade, ele é vital, ele é a primeira questão, acho, né, que a gente precisa refletir, né? Agradeço a professora Simone de Biasi também, que me fez esse convite, por outros, né, motivos ela não está aqui, mas ela é a grande responsável, junto com o professor Carlos André, o professor Horácio também, né, que eu faço questão de citar, por nós termos esse espaço dentro do Comped, um espaço, seja ele virtual, ou seja ele, né? Não, você pode sair, Karine, está bem, já está perdoada, já deu o seu recado, fique bem, muito obrigado, esperamos encontrar presencialmente nos próximos Compeds, né? Quem sabe Buenos Aires, né? Outubro, né? Tá bom? Muito obrigado mesmo, agradeço de coração. Então, agradeço a professora Simone, ao professor, né, professor Horácio, ao Carlos André, ao próprio Comped, né, porque esse espaço ele é fundamental, né, para as nossas reflexões. E eu trago um caso bastante concreto na minha fala, assim, e eu até, quando o Comped me pediu um tema, eu fiz a seguinte proposta: atravessamentos dos projetos e programas de extensão junto ao EMAGE FURG. O EMAGE é o nosso SAGE, né? Para quem está nos sintonizando, assim, nos ouvindo, né? Nós temos uma modelagem lá de escritórios modelos, mas é o mesmo SAGE, né? Como vocês têm, só que em um outro formato. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E aí eu quero enfocar o caso dos pescadores e pescadoras artesanais, porque a nossa região tem muito disso, desse movimento, né? Nas ilhas, principalmente de Torotama e Ilha dos Marinheiros, que estão situadas no estuário da Laguna dos Patos, né? E suas múltiplas demandas, porque múltiplas demandas você tem aí a questão ambiental, tem a questão das multas, né? Que nem sempre são justas, a nosso ver, e acaba judicializando. As questões administrativas propriamente ditas, né? Burocráticas, né? E aí a questão, por exemplo, da RGP, que é o Registro Geral de Pesca, que é uma história que vem desde 2014, né? Se desdobrando, vejam bem, 2014 até hoje, os pescadores não estão com esse direito, né? Assegurado, ou seja, de ter cada pescador, né? Ter a sua identidade, vamos dizer assim, que é o que se chama RGP, Registro Geral de Pesca, né? E a questões de seguro-defesa todo ano é um problema, é um problemão, né? Veja bem, veja que problema é isso, você cerceia, porque não, é óbvio, seja do ponto de vista ambiental, para as espécies se reproduzirem, seja do seu ponto de vista, né, do próprio trabalho, nesse período, não pode exercer atividade. Muito bem, mas aí você não tem o próprio seguro-desemprego, entre aspas, né, que é o seguro-defeso dos pescadores e pescadoras artesanais. Então, são todas demandas que vêm judicializando, que vem trazendo para nós. Nós temos um projeto, é exatamente esse projeto que eu me refiro no mote da minha fala, que se chama CIDJU, Cidadania, Direitos, no plural, e Justiça, que é um projeto que nós ingressamos em 2016 para concorrer num edital, num certame, no edital do Ministério da Agricultura, na época. Conseguimos o 3º lugar no Brasil, e até o 4º lugar tinha verba, então, isso estou falando 2016, exatamente nesse período do golpe mediático, institucional, né, jurídico aí, ocorrido no país, porque depois disso não houve mais edital, não houve mais recurso, não houve mais nada, né? Agora, retomando, pelo que a gente está vendo, né, com bons olhos, retomando todo esse procedimento, né,
de financiamento da própria extensão. Então, nós nos habilitamos, conseguimos R$150 mil, que era um valor muito bom na época, seria até hoje um valor bom, né? Face à escassez, ou seja, a nada, né? E se conseguiu comprar computadores, toda a parte de logística e o principal, bolsas para os alunos. Nós tivemos, o ano de 2017 foi muito bom, porque nós tivemos bolsistas no nosso projeto. Na época era projeto, ele virou, na realidade, programa permanente apenas agora, início de 2023. Tá? Qual é a questão interessante aqui? E na minha fala vocês vão entender a relação que eu vou fazer com a questão do SAGE e MAGE. Né? Nós, a partir de 2018, não tivemos mais alunos bolsistas, nós não tivemos financiamento, nós não tivemos praticamente nada em termos de auxílio material, inclusive, a não ser da própria universidade, aquilo que a universidade poderia nos dar. E é algo muito curioso, porque você se lança na extensão, você vai a campo, e nós começamos a assessorar, a partir de 2018, o Fórum da Laguna dos Patos, que abrange não só a Rio Grande, município de Rio Grande, onde a FURG está, né, situada, e São José do Norte, município vizinho, mas também vai abranger São Lourenço, Pelotas, Tavares, Mostardas. Então, ele é um fórum da Laguna dos Patos, dessa região sul aqui, e amplia inclusive, as demandas. Né? E o Cid Justo passou a fazer, inclusive, pareceres oficiais para o fórum, né? Porque não tinha jurídico, né, para assessoria. E aí todo mundo quis a nossa participação. E nesse entremeio veio a Lei da Pesca Gaúcha, que é a 15.223/2018, essa que vedou o arrasto, a pesca de arrasto nas 12 milhas náuticas gaúchas, né? E que aí é objeto hoje de uma ADI, a ADI 6218, que está no STF, inclusive, que recomeçou o julgamento no plenário virtual esta semana. Recomeçaram os votos dos ministros. E aí nós ingressamos como amicus curiae nessa ADI. Então, assim, aonde que entram os nossos escritórios e os nossos estudantes nessa perspectiva de assessoramento num cenário onde você não tem bolsista, você não tem mais financiamento. A nossa única forma de sobrevivência e o único modo de manter a assessoria, porque como é que você volta na comunidade e você diz para os pescadores e pescadoras que agora não tem financiamento, você não tem bolsista e você não vai atender mais? Eu nunca tive coragem de dizer isso, de usar esse argumento. Nem eu, nem ninguém do projeto. Nós somos vários professores, o professor Éder mesmo sempre trabalhou conosco, o professor Hector também. Então, nós não temos como usar o argumento econômico, né? Voltar na comunidade dizendo ao pescador que nós não iremos fazer a demanda dele, ou para o próprio a instituição Fórum da Lagoa dos Patos, como a gente chama, né? De que nós não iremos entrar com uma demanda, não iremos representar eles judicialmente, inclusive em ações coletivas. Hoje nós temos 4 ações civis públicas, né? Os nossos escritórios trabalham, né, na área também dos direitos coletivos, difusos, né? Então, assim, a nossa salvação foram os nossos escritórios, né? Porque nós temos exatamente essa modelagem, né, de termos escritórios com estudantes, né, do penúltimo e do último ano que estão saindo, e mais os nossos estudantes da prática, né, jurídica e social, a residência jurídica. Nós temos uma residência jurídica que funciona nos 2 anos, em que os advogados que já são formados e que fazem a nossa pós-graduação lato sensu permanecem lá, né? Então, eles trabalham com os estudantes de graduação, assessorando, né, ajudando a fazer as peças, enfim. Então, esse movimento todo deu gás, deu fôlego para que a gente
pudesse continuar com o atendimento, né, das colônias de pescadores, dos pescadores nas suas demandas individuais e também em outras áreas, direito civil, direito de família, ou seja, nós atendemos nas terças-feiras, que é o dia que nós, costumeiramente, já há 5 anos, fizemos os atendimentos de manhã e de tarde na nossa sede, na FURG, né, no centro lá da cidade de Rio Grande. Nós conseguimos encaixar os atendimentos, né, e também a assessoria no Fórum da Lagoa nas ações macro, nessas ações aí que exatamente eu estou discutindo os direitos de toda a coletividade, como no caso da ADI 6218 e das 4 ações civis públicas. Nós temos ajuizado, inclusive 2 delas são relacionadas à própria RGP, né, porque a falta do Registro Geral de Pesca tranca o seguro-defeso, tranca a licença ambiental, tranca o exercício regular da profissão, e aí acaba ocasionando as multas ambientais, ou seja, uma bola de neve desencadeada por uma origem lá que o pescador não tem absolutamente nenhuma culpa, né? Em função da própria burocracia estatal que milita mais contra ele do que a favor dele, né? E nesses 4 anos que a gente teve, últimos de desgoverno, lamentavelmente, essa tragédia ela, anunciada já, ela aumentou, né? E com isso, a judicialização também, né, aumentou, né? Então, o que eu trago de reflexão para este fórum, né? No sentido de que os SAGEs, no nosso caso o EMAGE, eles são fundamentais para os nossos projetos de extensão, né? Para os nossos projetos, mesmo quando você não tem bolsista, você não tem um financiamento. E é uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, porque talvez a gente tenha conseguido assim algo bastante inusitado, né, aqui no nosso espaço do EMAGE, né? E o Carlos André, que é um dos mentores, inclusive, dessa própria modelagem, junto com a professora Simone de Biasi, que tem um mérito, né, reconhecido nisso, né, pode depois até fazer alguns complementos, né? Você consegue ver o trânsito por esse espaço do aluno da graduação, do advogado já formado que está fazendo a especialização e a residência jurídica, e também dos nossos mestrandos em Direito e Justiça Social, que acabam se vinculando, em função do projeto, se vinculando a estas demandas e participando desse espaço. Então, você consegue, por exemplo, né, só para fechar isto, para mostrar como essa dinâmica pode refletir, inclusive, na pesquisa. Nós temos agora um evento em andamento de direito, junto com o PPG, de Direito, Justiça Social e Educação Ambiental, onde eu já estou orientando trabalhos envolvendo alunos da graduação, alunos da especialização e alunos do mestrado. E juntos, eles estão juntos, trabalhando juntos e em resumos expandidos que estão enviando para o nosso evento. Aliás, que está aberto, todos estão convidados, né? Basta fazer a inscrição no SINSC, os trabalhos podem ser enviados até o dia 26, né? SINSC FURG, né? Pode escrever lá, será um prazer enorme, né? Gostaria de utilizar esse espaço, inclusive para divulgar. Mas vejam bem, é o momento em que você tem, né, graduação, você tem pós-graduação, lato sensu e estrito sensu, trabalhando junto não só em demandas que envolvem os pescadores e pescadoras, claro, esse é o nosso mote principal, né, uma boa parte dos trabalhos diz respeito a isso, mas também a outros direitos sociais que a gente acaba acolhendo, que os alunos nos trazem como demandas e nós incentivamos, né, a pesquisa, né? Enfim, é isso que eu queria socializar, um caso concreto nosso, né? E que penso que com todos os problemas que nós temos, inclusive problemas bem graves, assim, que a falta de dinheiro mesmo, né?
nos afeta, como a FEICOP do ano passado, né, a feira em Santa Maria, uma feira tradicional que nós, inclusive, tínhamos escrito uma oficina, né, para oferecer e que não tivemos diesel para deslocar o ônibus. A universidade nos deu o ônibus, agendou, mas não tinha dinheiro para o diesel. Então, tivemos que usar os carros particulares, né, para poder participar da feira, oferecer a oficina do CIDJUS, né, na FEICOP do ano passado, de 2022. Enfim, mas isso tudo não impediu, né, que a gente fizesse, mesmo que em menor escala, né, levando menos alunos, enfim, mas não impediu que a gente fizesse a atividade. Eu gostei muito desse slide último que a professora Karine falou, no sentido que estampou aqui, né, porque é isso, é resistência, me parece que a palavra é essa, né? Eu acho que nós resistimos, né, esses 4 anos, e agora a gente precisa robustecer a nossa luta, fortalecer, e aí a rede, né, montada é muito importante, é importante esse espaço de trocas que a gente tem aqui no Comped, né, que é um espaço privilegiado e a gente precisa manter, né. Oxalá possamos nos encontrar, né, no presencial, né, agora, no próximo, né, seja em Buenos Aires ou seja acho que é no Ceará, Fortaleza, para o presencial brasileiro, né, em novembro. Enfim, muito obrigado pela atenção e fico à disposição para algum bate-papo aí que a gente possa fazer. Enfim, obrigado. Perfeito, muito obrigado, professor Zé Ricardo. Sempre é um prazer ouvi-lo, né? E se por um lado a fala da professora Karine nos remeteu à pesquisa, que é a pesquisa dela, na verdade, né? Temos questão de trazê-la por essa questão, um tema que é literalmente umbilicalmente vinculado à questão dos NPJs e da própria ação que os NPJs fazem, né? E que é o pano de fundo da existência dos NPJs, que é o acesso à justiça. O professor José Ricardo nos brinda agora com um relato de uma experiência, e isso também de extensão, né? Esse é um outro ponto que também nós não estávamos tendo muito tempo para fazer, né? Até mesmo eu casualmente coordeno também o GT de pesquisa em educação jurídica, e às vezes o pessoal traz alguns relatos, né? E os relatos de prática extensionista eles não chegam a 10%, né? Então o professor Zé Ricardo fez questão de trazer essa experiência que foi modelada lá na FURG, já vai contar 2018, já vão quase mais de 5 anos, 6 anos, né? Não, 2017, já temos 6 anos, sim, 6 anos. 6 anos, uma faculdade de medicina quase formada. Até me faz lembrar que quando nós criamos a residência jurídica, nós fomos buscar lá na legislação, descobrimos que só tinha legislação sobre residência na área médica, e depois encontramos a legislação da residência multiprofissional em saúde. Mas residência em outras áreas eram especulações. Para nós agora já é uma realidade. E esse tipo de experiência de extensão, de extensão, só funciona quando você tem o aporte material adequado, que no nosso caso, cessados os recursos governamentais, nós tínhamos até bolsas, né, para os advogados, a residência veio a suprir. Então, é um relato, na verdade, o relato do professor Zé Ricardo é um relato de várias experiências oportunas que merecem ser partilhadas, né? Em parte, a integração do núcleo de prática do NPJ como a atividade de extensão, né? Nós não temos, inclusive, a carga horária dos alunos de extensão é contada no NPJ, já tem entendido. Algumas instituições, nem todas as instituições veem assim, algumas instituições entendem que a prática não poderia ser considerada de extensão. A FURG e a Faculdade de Direito assim entendeu, né? Mas uma prática extensionista, mas mais do que uma prática extensionista que integra 3 níveis de pós-graduação, 3 níveis de ensino: a graduação, a especialização lato, que é a residência, e o próprio mestrado, na medida que os mestrandos se integram, né, do ponto de vista da pesquisa e até no próprio projeto de extensão.
até porque também os programas dos mestrados estão sendo demandados nesse sentido, né? A própria ficha de avaliação da CAPES, ela pede informações sobre projetos extensionistas dos programas. Então, aqui nós estamos repartindo, generosidade do professor José Ricardo, uma experiência que, enfim, possa, no sentido de inspirar atendimento dessas, inclusive, dessas demandas, né? Das demandas até institucionais, digamos assim, da necessidade de integração de graduação com pós, da necessidade de que os mestrados não fiquem apenas no plano teórico, mas que incorporem projetos de extensão. E certamente esse projeto que o professor José Ricardo relata, ele é o carro-chefe, sem dúvida alguma, da extensão do mestrado, que é um programa de pós-graduação em Direito e Justiça Social. Então, e a especialização em Prática Jurídica Social se integra perfeitamente ao mestrado e, enfim, também propicia aos alunos da graduação que passam 2 anos, né, vinculados a esses escritórios, essas experiências, né, em geral. Eu até invejo algumas instituições que conseguem levar os alunos ao Supremo fisicamente, né? O máximo que a gente conseguiu foi ser amicus curiae lá na ADPF. ADI 6218, sim. ADI e ADPF? É a ADI 6218. É que ela retomou agora, inclusive, o julgamento. Quem sabe nós não consigamos fazer uma excursão para ir lá fisicamente, como muitos NPJs de várias instituições fazem. Pois bem, só um complemento, senhores, professor Casandra, um complemento importante, assim, ó, que eu noto, isso é algo que eu não pensava 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu não imaginava que isso aconteceria. E eu gostaria de registrar porque é um relato pessoal, estou trazendo aqui um relato que é bem isso, não estou, né, inventando absolutamente nada, estou reproduzindo a minha trajetória extensionista. E eu não imaginava que teria essa atividade a campo e esse convívio todo com o movimento social dos pescadores e pescadores artesanais. Eu nunca imaginava que ia ser amicus curiae numa ADI, começa por aí. Nem que iríamos entrar com ações coletivas, tantas ações, tantas ACPs. Mas eu não imaginaria que isso desse tanto material para pesquisa, para os estudantes, seja da especialização e principalmente do mestrado. Porque eu noto assim, eu noto que os meus orientandos, por exemplo, todos eles, eu nunca tive nenhuma dificuldade de mandar produzir, de mandar publicar, de ficar eu vejo que às vezes essa é uma coisa assim, mas precisa publicar, precisa... Eu nunca tive com nenhum deles, né? Porque foi muito natural a produção intelectual, seja para análise de eventos, seja para participação de congressos, seja para revistas com bons qualis, né? Porque é o desejo de você, teoricamente, dar conta, refletir e dar respostas a uma realidade que está ali, está posta ali, né? Então, bem, eu tenho problemas ambientais, eu tenho problemas com seguros-defesa, com a RGPs, etc. Então, assim, nós temos até livros hoje, né, já, né, de mestres já e doutorandos atuais, já publicados, que são referências nacionais. A Bia Lourenço, por exemplo, é uma delas, né? O livro da Bia hoje é uma referência nacional e é fruto da dissertação dela de mestrado, trabalhando a questão das mulheres na pesca, né, a questão de gênero, né, hoje é um livro de referência. Então, só para citar um, mas nós temos outros, né, e artigos diversos já, científicos publicados. Então, isso eu gosto de frisar, porque você vê a harmonia entre, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. Você consegue ver fluir de forma natural, né? Você não faz força. Não faz força para escrever os artigos, para fazer as pesquisas, porque a pesquisa ela está conectada com a realidade. Ela é exatamente fruto da tua atividade. Ou seja, o intelectual precisa dar respostas, precisa propor alternativas, precisa auxiliar o movimento social. E como é que você faz isso
na academia? Exatamente fazendo essas reflexões. Pode não ser melhores, vão ser contestadas, mas isso faz parte do jogo, né? Enfim, tá? Mas eu gostaria de registrar isso porque isso me move muito. Cada vez que eu tenho que ir, não é ter que ir lá, eu vou com muito prazer, com muita vontade, eu amo o que faço, né? Enfim, e oxalá a gente consiga manter, né? Agora com esses novos ventos aí, a gente consiga reconhecimento e financiamento para ampliar os nossos trabalhos, né? É isso, obrigado. Perfeito, professor Zé Ricardo. Nós não temos a opção da manifestação por fala do público, né? Mas estão vendo a professora Karine ali, deixou ligada, ela está lá ligada no nosso evento e também está ministrando a aula dela. A minha começou mais cedo, os alunos já foram. E, de qualquer forma, a ideia agora é abrir um debate possível, seria melhor que a gente tivesse o ao vivo, mas nem tudo é tão mágico assim, né, no mundo digital. Mas nós temos, se alguém tiver alguma questão para levantar, pode colocar ali no fórum, eu vou tentar olhar o que está ali, né, ver o que inclusive essa questão, ela pode, e isso é uma coisa importante, o espaço desse fórum sempre foi, desde a construção dele, junto com a professora Simone, o professor Paulinho, lá de Fortaleza, ele sempre foi pensado como um espaço de troca de experiências, né, e como um fórum aberto, ou seja, as nossas falas, a gente procura trazer falas que venham engrandecer a realidade dos fóruns, mas, enfim, qualquer tema está aberto, né? A gente está aqui para tentar uns ajudar os outros. Tá? Já temos aqui uma questão, o professor Éder que trouxe, né? Nós podemos aí enfrentar, trazer essas questões, conforme for, o professor Zé Ricardo responde. Professora, eu também estou aqui como coordenador, mas também posso ajudar naqueles temas que a gente vem trabalhando, né? E a professora Karine também está lá atenta às questões que venham por escrito. Tá? E aqui eu tenho uma primeira, professor Zé Ricardo, posso já lhe passar a palavra, quanto à importância dos NPJs na formação do bacharel em Direito. Tá? E depois a ponderação lá da professora Yara, entender a responsabilidade da extensão do ensino da pesquisa é essencial para o futuro da universidade. E esse é, de fato, um exemplo em que se consegue fazer o que não é fácil e nem sempre é possível, né? É justamente, e até aproveito para relatar, Yara, se permite tratá-los assim pelo primeiro nome, aproveito para destacar que essa construção não se imaginou tudo isso, né? Eu já imaginava que essa questão das serviços públicas, quando a gente sentava na formulação da nossa modelagem, a professora Simone, eu sempre digo que a nossa residência jurídica nasceu o dia que eu invadi uma mesa suja, né? A professora Simone estava lá, nós estávamos preocupados com a imagem, nós queríamos mais do que aquilo que nós tínhamos, eu estava na direção e ela na coordenação da imagem. E eu disse, Simone, vamos conversar. E lá fui eu, não, mas eu estou aqui terminamos de almoçar, estou na minha cozinha aqui limpando a mesa. E lá fui eu. Não, mas eu não tenho problema com mesa suja, vamos conversar. E em cima da mesa, que não estava suja, evidentemente, mas estava recém-utilizada, nós começamos a conversar, e dali saiu, quem sabe a gente faz vamos partir para uma residência e vamos, em vez de aumentar nossas potencialidades. Mas ali haviam duas preocupações, a integração, a otimização da extensão, que nós achávamos que ela não estava devida, e a questão da integração com a graduação. E aí, dali, eu não mais mexi, não atuo na imagem. E quando veio a imagem, né, a sua autopoese, a sua autopoesia, né, capitaneada hoje pelo professor Zé Ricardo, aí fizeram uma maravilhosa integração, não só com a graduação, mas com a pós-graduação. Né? Então, esse trinômio, ensino, pesquisa e extensão, e também o trio das esferas de ensino, é alguma coisa
que se a gente puder fazer mais, a gente vai fazer mais. Professor Zé Ricardo, me passa a palavra. Não, acho que é isso. E a professora Yara agora registrou bem isso, né? Que é necessário que a universidade compreenda isso, que ensino, né, pesquisa e extensão é indissociável. E penso que a gente compreendeu isso e está levando, né, a sério, né, essa proposição, né? E a professora Karine falou na fala dela, entre tantas coisas importantes, falou um pouco isso, né, da diferença do aluno que faz a extensão, né, e da importância, né, do aluno fazer a extensão, porque é esse aluno que vai ser o promotor, que vai ser o juiz, que vai ser o advogado, né, ou que vai ser o servidor, vai ser o técnico, não importa, né? Então, é alguém que vai ter um pouco isso, vai conhecer, né? Conhecer assim o pobre, a pobreza, suas demandas e a realidade social. A professora Karine estava falando e eu pensando, né, quando ela falou nessa parte, né, é difícil para um juiz, para uma juíza que não fez extensão, que não, talvez só fez o SAGE lá de forma mais técnica, fazendo peças, e talvez nem tenha atendido alguém, não tenha sentido, né, o cheiro, né, o cheiro diferente do cotidiano dele, né? E aí, depois, bem, vai morar num condomínio fechado, que também nem pedinte vai ter, batendo a porta, porque não tem acesso à porta, não tem acesso nem ao condomínio. Você vai ter um perfil de um profissional, não tenha dúvida, né? Do que quando você tem um aluno que realmente foi a campo, viu, sentiu, entrou na casa da pessoa, viu que, por exemplo, se em 4 meses o pescador e a pescadora não têm o seguro defeso, que não tem aquele salário, não vai conseguir nem comer. E vai até, inclusive, pescar e vai tomar uma multa ambiental que vai ser altíssima, e a partir daí acabou a vida dele, porque ele não vai ter a licença renovada, vai ter a multa, e a AGU vai executar, como tem feito aqui, e aí vai penhorar a aparelhagem de pesca, enfim, e barcos, etc. Né? Então, é fundamental a extensão, é fundamental ir a campo, fundamental que os nossos projetos tenham essa conexão pesquisa, né? Pesquisa e extensão, né? Que sejam realmente, né, em prol dessa comunidade que, bem, falando do nosso lugar, não é, Carlos André, de Universidade Federal, é quem nos paga. Então, nós estamos fazendo uma devolução, né? Estamos devolvendo. Eu penso como devolução. Sempre, estou atendendo bem, estamos devolvendo, é quem está pagando nosso salário ali, está sentado ali, é isso aí. Agora, mesmo pensando do ponto de vista das universidades privadas, também tem uma função social, né? Uma função social fundamental aí, né, envolvida, né? Enfim, o que a Yara falou aqui, o professor José Ricardo já colocou de certa maneira, mas acho importante destacar novamente que os núcleos de prática jurídica não precisam ser necessariamente litigiosos. Sim, a gente, inclusive, a professora Yara, a gente faz bastante a mediação, a gente trabalha muito na área administrativa, né? Por exemplo, as próprias contestações de multas ambientais, elas não são judiciais, tá? Elas são no âmbito da administração. No próprio INSS, por exemplo, a gente tem demandas que são administrativas, né? Não necessariamente a assessoria do fórum, por exemplo, que a gente faz do fórum da Lagoa dos Patos, ela é uma assessoria que não é litigiosa, né? A gente faz exatamente, orienta eles, né, todos os pescadores, uma nova normativa, como que deve proceder e tal. Realmente é uma orientação a não litígio, concordo. Eu penso que a gente precisa trabalhar, né, nesse campo, né? E se permite, Zé Ricardo, eu estou vendo aqui na plenária vários mestrandos, e eu me lembro lá do meu início, lá do mestrado, e é uma questão que a gente discutia na época, está voltando no tempo, eu estou em 95, 96, estamos nascidos, e eu estava lá no
no 97, nós debatimos uma questão importante, que é a concepção do EMAGE, ou do NPJ, do EMAGE ou do SAGE, né? É preciso saber essa distinção, né? Existe o núcleo de práticas jurídicas, que é um setor de controle das práticas jurídicas realizadas pelo aluno, é um núcleo pedagógico, né? Um núcleo indispensável. E existem os serviços, os SAGES, ou Serviço de Assistência Jurídica, ou EMAGES, Escritórios Modelos de Assistência Jurídica. Eu usei a palavra assistência, mas não é essa palavra que nós usamos lá. Nós usamos a palavra que o professor Zé Ricardo acabou de descrever. É a palavra assessoria. Né? E por EMAGE ou SAGE, é interessante nós termos claro que eles podem perfeitamente, o A se presta às duas coisas, se denominar serviço de assistência jurídica ou serviço de assessoria jurídica. Justamente bem resgatado pela Yara, essa questão se você pensar que você é da assessoria jurídica, então você não está olhando só o contencioso, você está olhando até a educação jurídica propriamente dita. O professor Zé Ricardo não relatou, mas alguns trabalhos do próprio grupo dele envolvem basicamente diálogo com os pescadores, né? Para esclarecer, para orientar, e às vezes as coisas se resolvem ali. Diz, olha, amigo, se você... porque o dilema é terrível, se a pessoa o auxílio defesa, o que ela vai fazer? Ela não vai só sofrer a multa. A multa é uma consequência de uma conduta, mas essa conduta é a conduta lesiva ao meio ambiente. E que existe o período de defesa? Justamente para você preservar aquelas espécies, né? Então você tem uma sequência aí meio trágica, né? Que você não recebe o seguro, porque ele morre de fome, o instinto não vai deixar ninguém morrer de fome, né? E as pessoas vão acabar antes mesmo de receber a multa, que já vai ser uma multa talvez demasiada, como relatou o professor Zé Ricardo, mas eles vão comprometer a questão ambiental, ou seja, as questões estão imbricadas, tanto a questão ambiental como a questão... Então, quando os serviços institucionais, sejam eles públicos ou privados, isso é importante também destacar, né? O ensino superior brasileiro em direito, ele é mais de 90% formado por instituições privadas, muitas delas com trabalhos notáveis. Aliás, a primeira vez que eu ouvi a expressão assessoria jurídica foi nos escritos lá do meu colega de mestrado, Daniel Cerqueira, que relatava as experiências da assessoria jurídica popular a partir da Católica de Salvador, né? Então, uma instituição privada, tinha um trabalho de extensão muito sério e que se autodenominava assessoria. Então, esse é um ponto também importante, né, para reflexão, né, um pouco dos signos que a gente usa, né? Encararmos os serviços institucionais como serviços mais do que de assistência, né, como se fosse uma segunda defensoria, mas os serviços de assessoria, aonde, inclusive, é uma porta, um espaço por onde pode entrar a pesquisa mais avançada e ser popularizada, né? Então, nesse sentido, a assessoria ela é muito mais condizente. E é preciso, né, do ponto de vista técnico, é interessante que nós temos, cada instituição é obrigada a ter serviços jurídicos no seu própria sede, isso a resolução que trata das diretrizes curriculares de direito prevê, mas ela não diz mais nada além disso. Ela diz que tem que ter o NPJ, que pode ser simplesmente uma sala de controle, e pode ter um serviço de assistência que só, sei lá, funcione uma vez por semana para os alunos que queiram, né? E pode fazer uma modelagem de estágio, onde todo esse estágio do estágio se dá fora do protagonismo institucional. Né? Vai dizer para os alunos, vamos fazer estágio, procurem um escritório, nós designaremos um supervisor, que, quem sabe, com sorte, supervisiona, né? Ou não, e toda a prática do aluno vai se cingir a isso. Eu estou falando isso em resposta a outra pergunta, que da importância do NPJ. A importância do NPJ, não só do NPJ, mas dos EMAGES associados à ideia, a importância do serviço,
A do NPJ, ela é o que eu digo, é uma diretriz legal, que ela pode ser lida de uma forma simples e barata e mal feita, né? Não, a gente tem um coordenador e ele basicamente controla os estágios externos. E todos os nossos estágios são externos e tem aqui 2 vezes por semana a gente tem um advogado aqui para os alunos que não conseguiram estágio. Basicamente, algumas instituições podem cingir o seu projeto pedagógico a isso e não estão proibidas de fazer. Por outro lado, a compreensão de que o núcleo de prática envolve um olhar sobre a formação prática do aluno, já leva, não é apenas um órgão formal, mas um lugar onde você fomenta, procura fomentar de todas as formas possíveis a qualificação do egresso, em função do próprio projeto pedagógico, é essencial. É coisa maluca que os projetos têm que preparar advogados para exercício. Um advogado nunca viu um cliente na vida, né? Ficou lá no escritório onde ele servia cafezinho, né? Então, esse núcleo de prática ele tem que assumir a sua função pedagógica. Quais práticas? Daqui a pouco haverão práticas que não interessam, daqui a pouco alguns escritórios não servirão para ser lugar de prática pedagógica no sentido pedagógico, no sentido de aprendizado. Por outro lado, a prática institucional, que também é obrigatória, mas que pode ser extremamente restrita, mas também pode ser extremamente ampla, né? Aqui a própria FURG mesmo, houve um tempo que alguns alunos conseguiram resolver seu estágio em 40 dias. Toda a formação prática profissional dele é 40 dias, ele ficava ali de plantão, onde tinha um advogado do lado, ele contava aquelas horas ali, minuto a minuto, terminadas as horas, quer dizer, ele não viu nenhuma petição ser despachada, né? A petição que ele fez, ele não sabe lá. Isso é uma realidade que efetivamente existia na FURG. Isso, e não faz pouco mais de 10, não faz 20 anos, né? E, na verdade, com isso até é um incentivo. Hoje, o professor Ricardo apresenta uma modelagem onde você tem integração de 3 níveis, você tem ensino, pesquisa e extensão, e aí sim, aí a importância da instituição valorizar não só a função pedagógica do NPJ, mas a função formativa do escritório modelo, né? E essa função formativa do escritório modelo, nós temos a concepção a mesma inspirada na medicina. O EMAGE é o nosso internato. A medicina, os cursos de medicina, eles se notabilizam para quem exatamente por isso, porque os 2 últimos anos são prática. O aluno não sai, ninguém sai de um curso de medicina sem saber fazer o que quer que seja. Será que nós podemos dizer que ninguém sai de um curso de direito sem saber fazer petição e fazer, enfim, né? Mas enfim, nós meio que espelhamos essa modelagem. São 2 anos de internato, que na verdade não é um internato no padrão medicina, porque é basicamente uma tarde, enfim, mais algum tempo extra classe que os alunos, durante 2 anos, que os alunos ficam lá, mas de qualquer forma, ainda assim, e aí depois vão para a residência, onde já atuam como advogados, né? Mas enfim, essa é uma modelagem que ela nasce também da percepção da importância do NPJ e da importância do escritório modelo. E do jeito que a resolução trata do tema, então ela está aberta a todas essas modelagens formais. Nem todas, eu acredito, que vão cumprir aquilo que os projetos pedagógicos se autopropõem, né? Aí outro tema para pesquisa, né? Enfim, posso dizer que todos funcionam, que todos não funcionam, sem dados empíricos que permitam chancelar essa afirmação. Mas, enfim, é só uma contribuição. Deixa eu aproveitar para ver aqui. Opa, já tem mais gente entrando. Opa. É interessante uma observação, professor Carlos André, do Marcelo Silva, que ele traz ali, né, essa questão da importância da justiça cidadã, de ir para os bairros, etc. Isso porque, na realidade, a partir da fala do professor Carlos André, o que a gente tem? A gente tem o seguinte: bem, você pode fazer esse sistema, né, de prática jurídica de uma forma mais pro forma, ou seja, formal, né, no sentido que, inclusive, o aluno nem tenha
não faça nenhuma petição, é possível mesmo, né? É possível, não, nenhuma peça, né? E que dirá atender e conhecer né, as pessoas, né? E, por outro lado, você pode fazer exatamente isso, né? Envolvendo os projetos, envolvendo os programas. Social, vai a campo, vai lá, vai no salão paroquial, né? Tudo que comunidade tem um salão paroquial. Pega lá o salão, pega um dia no mês e vai lá e vê, ouve as pessoas, vê as demandas. Inclusive, o professor Carlos André levanta uma coisa, é uma discussão que eu, o professor Hector, né, que trabalhava comigo, agora ele está em outros projetos, mas ainda continua no Cid Jus, mas não está no atendimento da residência, mas a gente fez uma discussão bem interessante em função até da própria nomenclatura. A gente resolveu não chamar de assistido, né, as pessoas que a gente demanda, né, que são nossos clientes. A gente chama de clientes, né? O nome é cliente, é clientela. Eles são clientes nossos, né? A gente baniu lá, inclusive os alunos, a gente diz, ó, não gostamos da expressão assistido, porque remete exatamente à assistência, né? E, bem, o que a gente faz? Se a gente pretende realmente dar a resposta, ser um escritório modelo, trabalhar com zelo, com profissionalismo, é como se a pessoa estivesse nos pagando muito bem, né? Que se nós fôssemos um escritório privado, e esta é a ação da nossa vida, então cada ação é a ação da nossa vida. A gente precisa, porque não ganhar ação representa o quê? A pessoa inclusive, não ter como comer, né? Não ter como comprar o alimento. Então, assim, é gravíssimo, né, isso, né? É ação da vida dela, mas tem que ser a ação da nossa vida também. E aí uma coisa interessante por exemplo, que é trazida, nós não temos essa dificuldade, vamos captar, vamos fazer uma triagem, não, é natural, nós participamos todo mês no Fórum da Lagoa, a gente vai no Fórum, os pescadores nos conhecem, sabem do projeto, sabem quem é o Cid Jus, nós temos um panfleto, a gente dá, inclusive, um telefone, a gente comprou nosso celular do projeto, tem, inclusive, um QR Code no cartão, está ali, pode ler, né? Ou seja, eles nos conhecem, eles sabem, né, quem nós somos, eles sabem com quem estão tratando. Então, quando eles vão, por exemplo, nos procurar no próprio EMAGE, nós não somos ilustres desconhecidos. Nós já conversamos, já fomos a campo, já fomos, inclusive, nas ilhas, né? Já participamos de eventos. Então, assim, não tem essa cisão, né, entre os advogados, né, e as pessoas. Não, a gente já foi a campo, e ir a campo é condição, é pré-condição, né? Você vai, você tomou café lá na casa da pessoa, você já foi na igreja lá, já participou. Isso é pré-condição, isso é básico. E a gente tem muitas demandas aqui agora, em função dos parques eólicos que querem se instalar na Lagoa. Temos várias frentes, não é só a questão da lei do arrasto aqui, que quer voltar, mas a gente tem outras tantas demandas que aí envolve uma ida na comunidade mesmo, uma participação social direta lá com eles, né? Falando a linguagem deles, importante isso, né? Ou seja, né? Não indo de terno e gravata, por óbvio, né? Você não vai na comunidade lá e você não é o doutor, você está ali com o objetivo de aprender, de tentar ajudar, né? E encaminhar as demandas da melhor forma possível, seja administrativas, e que a gente faz bastante, né? Seja judicial também, né? Perfeito. Eu estou tentando aqui, professor, ver se eu consigo passar o link do evento que o pessoal chegou a pedir aqui em off. Ver se eu consigo. Enquanto isso, professor da Ricardo, temos aqui várias contribuições aqui da Yara, do Paulo José, né, Marcelo, mas esse projeto de Justiça de Bairro, desembargador, que envolve alunos e comunidade, muito interessante. Ó, mais um projeto também, ó, envolvendo Católica de Petrópolis também. Não, que é só a citação. Né? Mas são essas
experiências que não se pode perder, né? Mas a questão é essa importante, não é porque você está atendendo a população de baixa renda que você está necessariamente assistindo. Eu nem sabia que vocês já tinham adotado essa discussão, né? Essa questão. Sim, já fizemos esse debate, já está consolidado, né? Que nós chamamos de clientes, ponto. Como se fosse um escritório privado, né? É o cliente, enfim. Sim, né? Perfeito. A natureza muda, mas enfim, a nomenclatura é a mesma. Enviar arquivo. Eu vou aqui, ó, só para... Você falou do evento, então eu vou pegar aqui. Pronto. Eu botei tive que transformar em lâmina. Aqui para... E eu botei as suas duas figuras num lugar só. Estão enxergando? Então. Será que estamos? Deixa eu ver. Eu não tenho o meu tempo real aqui com vocês, não é? Não sei se a Karina... Não sei se eu mandei. Teoricamente. Acho que depende dos universitários, no nosso caso aqui da Samantha. Para que ela... Pedi para a Samantha tentar postar... eu já subi lá. Que eu falei, Samantha. Eu já subi, eu acabei de subir o arquivo, Samantha. Tá, é um arquivo chamado evento. Aqui, professor. Beleza. Aí, ó. Já bota ele. Depende. A Samantha que faz o nosso controle aqui. Perfeito. Bom, pessoal, o pessoal se ponderando. Pelo que eu tive a informação, como o Comped segue agora às 13h30, nós estamos quase no nosso limite do teto que nós havíamos combinado, que era o teto das 11h30. Tá? Enfim, se alguém tiver alguma questão, alguma ponderação a mais a trazer, será sempre bem-vinda. Não sei se ela já conseguiu colocá-la na tela. Sim, já está na tela, Carlos André. Já está ali na tela. Um delay aqui, sabe? O que eu vejo. Já está. Nem tudo a gente Obrigado, vê. Samantha. Não, sem. Olha aí, ó. Essa também é outra percepção, né? Sozinho, virtual, a gente está faz no mundo. Né? Eu consegui o privilégio de perder o acesso à tela, mas tá. Não, tá aqui. Tá aqui. Eu botei um em cima do outro aqui, porque, na verdade... Não, mas dá para ver as inscrições no SINSC ali, ó. Básica, clicar SINSC, FURG, e vai aqui em 30 segundos, uma lâmina, porque eu não podia subir uma imagem. Então, aí, bom, tá bom. E como o evento é híbrido também, é possível apresentar online, e isso é importante, tá? E as temáticas são mais variadas. É um evento de 2 programas, né? Isso. É um evento do programa que tem mestrado e doutorado da FURG de Educação Ambiental, né? E o evento do Programa de Direito e Justiça Social. Tem também uma integração. Né? Não é por acaso, como vocês viram, com certeza os temas se convergem. Certo? Está faltando uma dissertação que diga que os alunos de que o que é feito no EMAGE lá é educação ambiental. Talvez eles possam produzir lá logo uma dessas. Né? Enfim. Eu já orientei um trabalho de especialização que dizia que os movimentos hip hop e mangue beat realizam a educação ambiental. Um dos melhores trabalhos que eu orientei, diga-se de passagem. Isso já vão... Agradeço a Simar ali, né, parabenizando, né, a forma como a gente trata. Eu acho que isso é o mínimo, né, que a gente precisa fazer, né, quando trabalha com as comunidades, né, mais vulneráveis e necessitadas, né. Eu, da minha parte, agradeço, né, as várias intervenções. Obrigado, Yara, né, excelente painel. Uma pena a gente não estar no presencial, aí seria bem melhor, mas, enfim, é o que dá para fazer e acho que a gente faz bem, o Comped faz bem, né, e fez bem no período da pandemia, né, também. Não se parou, né, os GTs continuaram, enfim, e gostaria de registrar meu agradecimento já, tom final, né,
pela participação de todos aí, né? E o professor Carlos André também, ao Comped, pelo convite, né? Enfim, foi muito bom essa manhã. Perfeito. Então, também já vimos que vamos caminhando para o encerramento, agradecendo ao Comped, a Samanta, que nos deu todo o suporte, já desde ontem já estava contatando com a gente aqui, está sempre atendendo. Essa equipe do Comped é maravilhosa, né? Só tenho elogios. E a organização também, o Rui, desde o professor Orides, passando pelo Rui, que é o manager, né, de todo esse processo, né? E é o painel da professora Karine, né, que foi excelente também, gostaria de registrar. Estava indo na lista, né, hierárquica, sei lá, mas enfim, dali eu ia dizer aos dois, né, professor Zé Ricardo e professora Karine, nos brindaram com excelentes reflexões, e fundamentalmente ao público, nós fomos mais de 50 pessoas aqui nesse fórum, ainda que em formato virtual. Temos Buenos Aires, para alguns, parece muito distante, para nós aqui é pegar um ônibus, até pegar um barquinho e atravessar o rio, né? Mas não está tão longe aqui. Mas para quem está mais longe, é mais rápido para a Europa do que para Buenos Aires. Né? É verdade. Mas, enfim, tenho de Buenos Aires, que para você é perto, né, Zé Ricardo? Mas, é verdade. Mas tenho de esse caminho, 6 horas de ônibus e um barco atravessando, e estamos em Buenos Aires, pelo porto ainda. Mas, enfim, Mas temos o Comped lá em Fortaleza também, né? Gloriosa Fortaleza. Inclusive, é muito cara, a cidade que eu gosto muito. Enfim, então teremos, se Deus quiser, um momento presencial lá para a sessão. Muito obrigado a todos, excelentes as contribuições, tá? E a TV Comped já vai deixar os detalhes lá, tá? Então, um bom dia, uma boa manhã a todos, um bom almoço e ótimos trabalhos para a tarde. Foi um prazer, foi um privilégio ter estado com vocês. Um grande abraço. Obrigado.